convidado de hoje é o professor Rodrigo Ursino. Ele tem formação em filosofia, ele é bacharel em teologia, professor na Faculdade Evangélica de São Paulo, que é a FAESP, e é pregador também da Palavra de Deus, e também é pastor auxiliar ali em Guarulhos, Assembleia de Deus de Guarulhos, em São Paulo. Então, eu já quero trazer aqui para o nosso bate-papo o nosso querido professor, pastor Rodrigo Ursino. Pastor Rodrigo, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Amém, pastor Valmir, meu querido amigo. É um prazer, um privilégio, uma dádiva de Deus estar aqui contigo hoje para a gente trocar algumas ideias em relação à teologia sistemática, por que não dizer da teologia como um todo, né? É sempre muito bom falarmos desses assuntos e principalmente com pessoas como o irmão, que conhecem muito a fundo a palavra de Deus e também o que diz respeito à teologia bíblica. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. É um prazer estar com vocês. Muito bem, estava falando aqui, Rodrigo, apresentando brevemente, obviamente, é só a síntese do seu currículo, falando que você tem formação em filosofia, também em teologia, e tem atuado nessa área. E uma grande satisfação tê-lo conosco, porque você representa aí, não é? Você está como professor da FAESP, e a FAESP tem um papel muito importante no ensino teológico em nível de Brasil, inclusive de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco da FAESP, essa faculdade tão importante de teologia da Assembleia de Deus. Com prazer. A FAESP é a Faculdade Evangélica de São Paulo, é a faculdade, como nós dizemos aqui, pastor Valmir, das Assembleias de Deus Ministério do Belém. Então, ela é a nossa faculdade, nós podemos dizer assim, que ela é a nossa instituição teológica. Claro, a FAESP, hoje ela tem os seus diretores gerais, né, nossos pastores, José Wellington Bezerra da Costa, meu querido pastor aqui, meu pastor de Guarulhos, do nosso setor aqui, do setor 19, pastor Wellington Júnior, e o diretor executivo, pastor Elias Torralbo. O ano passado, eu tive a alegria de ser coordenador pedagógico, né, da instituição, do curso de teologia, e agora estou aqui coordenando, né, fui incumbido pelo nosso pastor-presidente, pastor Wellington Júnior, para coordenar a teologia, ou seja, a extensão da FAESP aqui na cidade de Guarulhos, no setor de Guarulhos. Então, a FAESP hoje tem crescido muito, né, desde 2019, tem sido uma referência teológica aqui em São Paulo, e nós temos aí grandes nomes da teologia, hoje brasileira, ensinando na FAESP. Então, para nós é um grande prazer, um privilégio mesmo da parte de Deus, fazer parte dessa instituição que é a nossa instituição. Muito bom. E, pastor Rodrigo, e como é que começou aí esse apreço pela teologia? Quanto tempo que você tem atuado nessa área, só para a nossa audiência aí conhecer um pouco do pastor Rodrigo? Obviamente, legal. Eu tenho certeza que muitos já conhecem o pastor Rodrigo, aqui do Brasil, pela contribuição, além, inclusive, de ser professor na FAESP. O professor Rodrigo é também professor da Academia de Pregadores, uma organização também que tem contribuído bastante com o ensino teológico no Brasil. Fala um pouquinho da sua trajetória aí, esse apreço pelo ensino teológico, Rodrigo. Amém, com prazer. Isso serve até como uma experiência que pode abençoar a vida de alguém. Eu comecei, pastor, com 15 para 16 anos, foi quando o Senhor me chamou, né? Minha família não é uma família cristã, minha mãe já havia se convertido nesse período, né? Mas muito recentemente a minha conversão, e o Senhor me chamou de uma forma muito poderosa. Eu nasci e cresci na periferia da Zona Sul de São Paulo, no extremo sul de São Paulo, e vivenciei experiências assim amargas, porque na periferia de São Paulo, o senhor sabe, são os lugares mais perigosos aqui. Então, eu cresci em meio a toda essa situação, criminalidade, vendo os meus amigos consumindo drogas, muitos morrendo, outros sendo presos, e graças a Deus o Senhor me preservou, né? Minha família, apesar de muito pobre, uma família muito direita, né? Como a gente costuma dizer, uma família muito justa, uma família trabalhadora. Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram o caminho correto. E aí,
o Senhor me chamou e eu congregava numa igrejinha onde o Senhor me chamou, onde eu fui convertido por Jesus, uma igrejinha pequena, né, um fundo de garagem, igrejinha eu digo no bom sentido, né, um lugar muito pequeno, e ali o Senhor começou a me fazer promessas, e eu era uma pessoa extremamente tímida, até hoje ainda sou bastante tímido, mas na época eu era muito mais, né, para abrir a boca era completamente difícil, era quase impossível me ouvirem, as pessoas não sabiam nem como que era a minha voz, até para dar glória a Deus eu ficava tímido. E aí, tímido a ponto de ficar envergonhado quando respondia a chamada na escola, para você ter ideia. E aí o Senhor me chamou e começou a fazer promessas, eu vou te levar, vou te usar, você vai pregar para multidões, e eu ficava pensando comigo, esse povo tá me confundindo, deve ser profecia para outra pessoa, porque para mim... E aí eu comecei a ler a Bíblia, né? Eu fui para um primeiro congresso de jovens, pastor, primeiro congresso de jovens que eu participei, no ano seguinte à minha conversão, e aí eu ouvi pela primeira vez alguém pregando a Bíblia, pregando mesmo, porque na minha igreja os irmãos liam a Bíblia e falavam o que vinha na mente, né? Não tinha instrução nenhuma, os irmãos muito simples, não era por maldade, era porque não tinham mesmo conhecimento. E ali Deus, por sua graça, nos abençoava, mas primeira vez que eu ouvi um pregador pregando mesmo, explicando a Bíblia, eu fiquei admirado, aquilo me encantou. E eu digo isso com muita tristeza, eu tinha ojeriza de estudo, né? Até a minha conversão, não gostava de estudar, não gostava de escola, era uma pessoa avessa mesmo à leitura, eu nunca tinha lido um livro da minha vida, pastor. Eu ia concluir o ensino médio sem ter lido um livro sequer. O primeiro livro que eu li foi a Bíblia. Olha que coisa interessante. O primeiro livro que eu li da minha vida inteiro, completo, foi a Bíblia. E ali mudou a minha vida. Então eu ouvi aquele pregador e falei para o meu pastor, como é que eu faço para pregar igual aquele irmão? Ele disse, rapaz, você tem que ler muito a Bíblia, orar bastante, jejuar, ter comunhão. Eu falei, só isso? Ele falou, não, é muita coisa, né? Eu falei, não, eu vou me esforçar para ter pelo menos um pouquinho do que aquele irmão tem. E aí comecei a ler a Bíblia. Eu tinha uma biblinha daquela de borda rosa, de zíper, que um amigo meu tinha me dado na escola, e eu comecei a ler a Bíblia. Naquela época era mais difícil, né? Hoje a gente tem muita facilidade em acessos de Bíblias e tal, mas naquela época era o que eu tinha. Eu comecei a ler aquela Bíblia de trás para frente, frente para trás, cima para baixo, baixo para cima, e comecei a encher o meu pastor de perguntas. Pastor, o que é isso? O que significa isso? O que quer dizer esse texto e tal, tal. Chegou uma hora que ele falou, Rodrigo, eu não sei mais responder suas perguntas, não. Isso eu tinha 16 anos. Ele falou, procura um curso de teologia. Eu falei, o que é isso? Na minha igreja não tinha nem escola dominical, pastor, para você ter ideia. Imagine teologia naquela época, né? Olha só. 20 e tantos anos atrás. Eu falei, mas o que é teologia? Ele falou, não, teologia é o estudo, é um curso que estuda a Bíblia, na simplicidade dele, né? É um curso que estuda a Bíblia. Eu falei, onde eu encontro? Ele falou, rapaz, eu não sei. Naquela época era muito difícil achar, principalmente onde a gente residia, quase não existia. E aí eu vi um curso que tinha pela rádio, o pessoal vendia, um curso por correspondência. E foi onde eu fiz meu primeiro curso, né, o curso do Instituto Cristão de Pesquisas, Olha Instituto só. Apologético. E aí foi onde começou também a minha veia apologética, veio daí, né? Meu primeiro curso teológico tinha ênfase em apologética, seitas, heresias e tal. E aí eu comecei a estudar. De lá para cá eu não parei mais. Aí eu fiz o avançado, fiz bacharelado, fiz outro bacharelado, fiz o curso do IBAD, fiz também pós-graduação em Novo Testamento, inclusive tive o privilégio de estudar com o doutor Russell Shedd, né, ele nos ministrou epístolas paulinas, e aí fui estudando, e nunca mais parei, né, fiz filosofia, né, me graduei em filosofia, 3 anos e meio estudando ali presencialmente, foi uma experiência muito boa, né, onde eu tive que me deparar com questões que eu nunca havia me feito, e fui testando a minha fé ao máximo que eu pude, e pude extrair, né, desse contexto todo filosófico, acadêmico, muitas experiências para a minha vida, que hoje eu posso transmitir aos nossos alunos, né, que hoje, como o irmão também citou, na Academia de Pregadores, nós temos alunos aí, 48 países, são muitos alunos pelo mundo inteiro, e Deus tem cumprido o que ele tinha falado quando eu era, resumidamente, né, quando eu era um adolescente, coisas que eu jamais imaginei. Hoje, estar falando com o senhor, por exemplo, é um cumprimento de promessa de Deus na minha vida.
Amém, Rodrigo. Muito bom poder ouvir esse breve testemunho, mas é fundamental para aqueles que estão nos acompanhando agora ao vivo e também que terão acesso a esse vídeo posteriormente, porque a teologia envolve um testemunho de vida, uma Sim. transformação, e eu acho interessante, e eu, ouvindo você falar sobre a sua trajetória, me lembrei um pouco da minha também, de um rapaz humilde também, que depois da conversão teve um maior apreço pela leitura. Eu já lia também um pouco antes, mas foi após a conversão que realmente, assim, a minha mente para a leitura se expandiu. Fico muito feliz em poder ouvir aí o seu breve relato, e eu tenho É muito certeza. interessante isso, né, pastor? Como o evangelho, ele transforma não só a nossa vida espiritual, eu sempre falo isso, mas a nossa vida intelectual, ele transforma a nossa vida por completo. O evangelho é integral, ele não só age numa área da nossa vida, ele age em todas as áreas, em todos os aspectos. Então mudou a minha vida por completo. Só para complementar aqui, desculpa até me Uhum. prolongar nisso, mas eu fico emocionado até em falar sobre esse assunto, porque eu me lembro que eu era um aluno, assim, mediano, não sabe, não estava nem aí para nada. Os alunos, escola periférica aqui em São Paulo é muito difícil, né? Os alunos não permitem o professor ensinar, o professor já chega desmotivado, coitado, não consegue dar aula. Quando tem aula, né? Porque geralmente os alunos fugiam e tal, então era muito complicado. Então, eu me lembro que eu fiz uma redação depois da minha conversão, comecei a ler a Bíblia, comecei a estudar a Bíblia, comecei a gostar das letras, e aí eu fiz uma coisa interessante, comecei a ler o dicionário, porque tinha palavras que eu não conhecia, né? A Bíblia é uma linguagem muito culta, né? A Almeida corrigida e tal, e aí eu comecei a ler o dicionário, e chegou uma hora que eu comecei a ler de A a Z, e aí eu lembro que a professora pediu uma redação, e eu fiz uma redação, e aí, na outra semana, ela trouxe a redação de todos os alunos e perguntou quem era o Rodrigo Ursino. Quem é o Rodrigo Ursino? Falei, pronto, agora acabou comigo, né? Na frente de todo mundo, vai me dar aquela bronca, né? Já sou tímido, vergonhoso, já fiquei vermelho sem ela ter falado nada. Eu falei, pronto, agora, né? Quem é o Rodrigo Ursino? E eu tentando me esconder, né? E os alunos, amigos, ó, tá aqui ele aqui, pensando que eu ia levar uma bronca. E a professora, ela tinha um mestrado em letras, eu não sabia, hoje eu sei. E ela falou, olha, esse aluno aqui, Rodrigo, ele fez uma redação muito, muito boa. A gente não achou erro na redação dele, eu não sei como, né, até hoje, eu não achamos erros. Ficou uma redação tão boa que a gente levou para instituição de ensino lá, como é que chama? Esqueci agora, fugiu o nome. Levamos lá para a central e tal, e o pessoal gostou, e não sei o que, a gente queria parabenizar ele, eu fiquei sem saber, eu falei, tem certeza que é o meu nome que está aí e tal, ela me mostrou, É o e Rodrigo Ursino? aquilo me motivou a estudar mais, acho que foi Deus me dando um empurrão ali, para eu continuar, dizendo para mim que aquele seria o meu ministério, e de lá para cá, as coisas têm fluído, claro, eu corro atrás do prejuízo, né, eu digo para os jovens hoje, né, quem tem oportunidade de estudar, fazer uma escola boa, né, desde a infância até chegar na faculdade, é um privilégio E agora vamos maravilhoso. para o nosso temática, que é teologia sistemática, até rima, né? A temática é teologia sistemática. E eu passei para você uma difícil tarefa, né? Eu não sei se foi difícil ou se foi fácil, aliás, queria saber se foi difícil ou fácil. Muito Selecionar aí, difícil. pastor Rodrigo, 5 obras de teologia sistemática. Já pergunto, foi difícil ou fácil? Foi muito difícil, né? Inclusive até comentei contigo, porque teologia sistemática, eu acredito que é uma das áreas da teologia onde a gente se deleita, né? Eu acho que a nata da teologia está ali na matéria ou na área chamada teologia sistemática, que é onde se sistematiza mesmo, como o próprio nome já diz, se organiza as doutrinas, que tem muita gente que tem preconceito, eu já ouvi alguns teólogos de outras linhas dizendo que a teologia sistemática é formulação humana, do raciocínio humano, do racionalismo humano, pelo amor de Deus, né? É um absurdo. A gente sabe que isso é inato ao ser humano, a organização e a sistematização das coisas. E não poderia ser diferente em relação à teologia. Mas o que a gente faz não é criar, é só organizar os textos de acordo com os assuntos que estão expostos.
na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, por isso que eu amo a teologia sistemática. Um dos primeiros livros que eu li foi de teologia sistemática. Acredito que muitos irmãos também podem compartilhar desse testemunho, do Meyer Pilmer, que com seu livro introduz muitos teólogos no mundo da teologia sistemática, né? Que é um livro pequeno, porém muito rico em informações. Então foi muito difícil, pastor Valmir, muito difícil. Inclusive eu priorizei, os irmãos vão ver aí pela lista, eu procurei priorizar os livros de teologia sistemática que se identificam mais com a nossa linha, né, assembleana pentecostal. Muito bom, bem legal, né? Lembrando que essas indicações do pastor Rodrigo, obviamente, não exaure outras leituras, é claro. Aqui a série chama-se Top 5, são as 5 referências para o Rodrigo e para os entrevistados nas suas respectivas áreas, com o objetivo exatamente de centralizar, de objetivar a apresentação dessas indicações, mas existem muitas outras obras que ficam, obviamente, fora dessas indicações e que podem também ser objeto de pesquisa, de leitura. E é exatamente isso que o Rodrigo fez ao apresentar. E ele já até, inclusive, apresentou aí a razão da escolha, que tem a ver com a forma como ele lida com aquilo que diz respeito à nossa fé pentecostal. E dito isso, né, no meio da nossa discussão, nós vamos trazer outras temáticas, mas já vamos começar com o top 5. Mas eu queria dizer aqui que tem alguns irmãos aqui, Rodrigo, na audiência aqui, que estão dando spoiler, viu? Estão falando quais são os autores que você já vai indicar. Eles já estão dando spoiler aqui no bate-papo. Devem ser alunos. Os alunos aí estão dando spoiler. Vamos ver se vão acertar, né? Então, lembrando que aqui nós começamos do top 5 e vamos até o top 1. Então, na medida que nós formos conversando sobre essas obras, sobre os autores, nós vamos também falando sobre demais conceituações, sobre a teologia sistemática e também sobre a sua importância. Mas eu já quero começar logo aqui. O primeiro, né, na verdade, é o top 5, eu já quero apresentar aqui, e aí está. Eu queria que você falasse, Rodrigo, o título e por que você escolheu esta obra, né? Assim, de fato, como a gente colocou aqui, eu coloquei o top 5, ou esse top 5, para a gente analisar como introdução, né? Primeiro eu começo com as obras de introdução, depois vou terminar com a que eu considero da mais avançada e também completa, tá? Principalmente no nosso âmbito, que tem mais a ver com a nossa linha, apesar de não serem todos pentecostais. Mas eu gosto muito dessa teologia, né, da nossa casa publicadora, da CPAD, Teologia Sistemática Pentecostal, que vai, claro, de fato, evidenciar, destacar, colocar à tona aquilo que é peculiar da nossa fé, da nossa confissão, do nosso credo. Então, a teologia sistemática feita aí por teólogos brasileiros, por isso que eu coloquei ela como primeiro, para a gente começar a conversa, porque ela é baseada nas nossas experiências, no que a gente vê aqui, no que a gente consegue enxergar dentro da nossa teologia. Então, os nossos teólogos, né, Antônio Gilberto, nosso ícone aí da Assembleia de Deus, Claudionel de Andrade, Ciro Sanches, o amigo, Elianai Cabral também, amigo, Reinaldo Renovaldo, Ezequias Soares, e Jeremias do Couto, Severino Pedro e Wagner Gabi. Então, são feras aí da nossa teologia, né, que escreveram um compêndio muito bom, uma linguagem simples sem deixar de ser profunda, simples sem ser simplória, mas que traz aí um material riquíssimo para quem quer se introduzir. Não, eu quero aprender sobre, de maneira simples, objetiva, a nossa fé. Né? O que é a teologia sistemática no nível da Assembleia de Deus ou dentro da Igreja Assembleia de Deus, os pentecostais como creem nas áreas principais das doutrinas bíblicas. E aí, você tem aí as principais doutrinas bíblicas, né, desde bibliologia até escatologia,
com pentecostais. Então, eu gosto muito dessa teologia sistemática e recomendo bastante aqueles que querem ser introduzidos no campo da teologia sistemática. E aconselho, pastor Valmir, quem ler essa teologia com a nossa declaração de fé. Né? Leia com a nossa declaração de fé, que não deixa de ser uma teologia sistemática. Né? Não deixa de ser uma teologia sistemática. Muito boa e com muitos recursos, né? Apesar dela parecer assim pequenininha, mas a letra não é tão grande, e nós temos aí vários textos após cada matéria que é apresentada aí na nossa declaração de fé. Quer saber no que creem os assembleanos, no que creem os pentecostais em relação à teologia, às doutrinas bíblicas? Está aqui, é um compêndio fácil. Depois você vai para esse, que tem um conteúdo um pouco maior sobre esses assuntos. Muito bem, então a primeira recomendação de hoje do pastor Rodrigo Ursino na área de teologia sistemática é exatamente esse livro que é Teologia Sistemática Pentecostal, obra produzida aqui no Brasil, com nomes como Antônio Gilberto, como Elinaldo Renovato, enfim, Elianai Cabral, Jeremias do Couto, inclusive, contribuiu com um capítulo também. De fato, essa obra ela tem um grande mérito de ter trazido para a teologia nacional, e nesse caso pentecostal, uma reflexão teológica. Alguém pode dizer, né, que falta alguma coisa, um tipo de abordagem, e tem o desafio também de ser uma composição de vários autores, e a sistemática acaba mudando, né? Eu digo, a própria abordagem, a forma de escrita, mas a iniciativa realmente da CPAD de ter publicado essa teologia sistemática é muito valiosa, porque vale dizer que essa teologia sistemática, se eu não me engano, ela já tem pelo menos 15 anos que essa obra foi publicada, eu não me recordo agora quando ela foi publicada. Ou seja, a teologia pentecostal ela ainda não havia adquirido toda essa maturidade que ela adquiriu nos últimos anos. Eu tenho certeza que essa teologia sistemática pentecostal ela contribuiu bastante para isso, né, Rodrigo? No sentido de possibilitar essa abertura à discussão e também a possibilidade de pentecostais produzirem uma teologia sistemática, que é bem interessante também. Então, por si só, sim, essa iniciativa e também o conteúdo. Existe um capítulo desta obra, que é o capítulo que trata da santidade, por exemplo, que é um capítulo fantástico, eu gosto sempre de voltar nele, e porque ali tem um embasamento bíblico, né, do ponto de vista bíblico ali, é muito interessante. Então, realmente, essa teologia sistemática, ela é valiosa, embora ela... Sem dúvida, é de 2008, né? 2008, essa impressão, né, que eu tenho é a quinta impressão de 2011, e aí você vê que já tem um tempinho, parece que foi ontem que eu comprei, mas já tem um tempinho mesmo, e é uma obra relevante para nós, assembleanos. Eu gosto bastante mesmo. E, inclusive, quando se trata da salvação, da escatologia, da pneumatologia, que é o próprio Antônio Gilberto quem escreve a respeito, então você tem ali o diferencial, eu acredito que o diferencial dos pilares pentecostais dentro das doutrinas bíblicas estão aí principalmente na escatologia, na pneumatologia, obviamente, e também no que diz respeito à soteriologia. Então, nós temos esses três campos que o pentecostal, teólogo, estudante da Bíblia, ele se difere da maioria. Rodrigo, nós começamos falando sobre a teologia sistemática, e vamos aproveitar essa oportunidade, e você dizia que existem algumas críticas em relação à ideia de sistematização da teologia, né? Alguém vai dizer que é o resultado do racionalismo, é uma tentativa de colocar a fé e a espiritualidade dentro de caixinhas, etc. e tal. Como é que você já deu uma resposta inicial em relação a isso? Como é que nós podemos fazer essa conciliação? Porque eu estive aqui também com o Vailate falando sobre teologia bíblica. Como é que nós fazemos a conciliação entre o desenvolvimento de uma boa teologia bíblica,
o estudo direto das Escrituras, juntamente com a teologia sistemática, na sua opinião? Eu acredito, pastor Valmir, que ao longo da história nós percebemos que a teologia, claro, ela vai avançando. O nível intelectual, os conhecimentos, os saberes, as ciências vão ganhando espaço, vão crescendo, vão se modificando, e, claro, esse avanço tecnológico também nos permite um avanço dentro das Escrituras. A gente costuma dizer que a Bíblia ela tem uma revelação progressiva. Então, esse conhecimento ele vai aumentando à medida em que o tempo vai passando. E a sistematização dessas doutrinas, que começou desde o início da igreja cristã, continua. Claro que os principais temas já foram debatidos exaustivamente, e agora a gente praticamente não tem muita coisa para fazer, né? Hoje a gente só surfa na onda dos teólogos que sopraram, por assim dizer, no mar. Então a gente tem aí um grande benefício, um privilégio de ter em mãos as principais doutrinas que já foram debatidas exaustivamente pelos principais teólogos da história. E tem gente que ainda hoje, infelizmente, quer inventar a roda na teologia, principalmente o jovem, quando entra, né, no seminário, ele começa a aprender alguma coisa, e ele acha que só ele que pensou naquilo, que só ele descobriu aquilo, que agora ele sabe mais do que todo mundo, porque ele nunca tinha ouvido aquilo. Então ele acha que agora ele descobriu o mundo, né? Ele é convicto daquilo, que todo mundo está errado. Geralmente esse é um falso pensamento que quem começa o seminário acaba tendo, mas depois de um tempo ele vai perdendo isso. Então, é um benefício. Então, eu acredito que a razão humana deve ser utilizada de acordo com aquilo que Deus proporciona a cada um. Então, se Deus concede a alguém a capacidade intelectual para que ele trabalhe dentro de determinada área, Deus o capacita para isso, Deus o capacita, eu acredito nisso, Deus o capacita, então ele deve colocar isso em prática e fazer com que outras pessoas sejam abençoadas com aquilo que Deus lhe concedeu. E a teologia sistemática nada mais é do que a organização dos temas bíblicos de maneira profunda e, claro, coerente, racional e lógica, apesar de ser um assunto de fé, mas tem esses aspectos dentro dela também. É bem legal isso daí, porque nós começamos, então, a perceber que o problema não está na sistematização. A sistematização, ela serve para organizar o pensamento, facilitar a compreensão e nos dar acesso ao fundamento principal, que são as Escrituras, né? Ou seja, a teologia sistemática, ela não tem valor em si mesmo, porque ela é uma sistematização para a nossa compreensão. E eu lembro, Rodrigo, que existe, a própria Bíblia, ela encontra-se sistematizada, né? Ainda que de maneira mais simplória. Se nós pegarmos os livros tal qual estão colocados, nós vamos perceber essa mínima sistematização, não do ponto de vista temático, mas com uma sistematização mínima. Nós temos o Pentateuco, nós temos os livros históricos, nós temos os sapienciais, nós temos os profetas, vamos para o Novo Testamento, nós temos os evangelhos. Então, é uma forma de sistematização. Então, qual que é o propósito da sistematização? É exatamente isso que você destacou, que é facilitar a nossa compreensão do ensinamento bíblico, da profundidade bíblica, né? Então, o teólogo sistemático, ele pega os temas que são conexos, os temas bíblicos que são conexos e agrupam esses temas, né, num determinado assunto, e a partir desse agrupamento das referências bíblicas nós vamos estudar sobre a doutrina de Deus, nós vamos estudar sobre a doutrina de Cristo, a doutrina das últimas coisas. Então, a sistematização, ela tem um valor do ponto de vista pedagógico para a nossa compreensão. E eu até digo, não há dúvida nenhuma, eu sou um defensor de que
O fundamento nosso é as Escrituras, e todo bom teólogo sistemático, todo bom teólogo, ele precisa, obviamente, lidar bem com a teologia bíblica. Não há, ninguém duvida disso, né? Precisa fazer essa conciliação em teologia sistemática e teologia bíblica. Eu até digo que essa discussão, que não há uma confrontação entre teologia sistemática e teologia bíblica. Nós precisamos saber fazer essa conciliação. É a mesma discussão quando nós falamos sobre o tipo de sermão que nós pregamos. Você prega um sermão tópico ou um sermão expositivo, né? O tópico geralmente nada mais é do que uma forma sistematizada de você apresentar um tema bíblico, enquanto a exposição das Escrituras, ele vai diretamente no tema bíblico. Cada um tem a sua importância na medida que você está levando a mensagem de Deus para as pessoas. E nesse caso, a teologia sistemática, ela tem a sua importância, é claro. Qual que é o perigo que nós podemos aqui apresentar em relação à teologia sistemática? É o perigo que se aplica não somente à teologia sistemática, mas a qualquer outra forma de pensamento, é você querer limitar a compreensão bíblica e do próprio Deus a caixinhas. Obviamente que a teologia sistemática não tem esse propósito. Eu não sei se você pensa mais ou menos desse sentido, Rodrigo. É exatamente isso. Eu penso dessa forma. Inclusive, uma das críticas que fazem a teologia sistemática é exatamente essa, de que a teologia sistemática tenta fazer com que Deus seja adaptado ao nosso pensamento. Nós, então, fazemos com que as doutrinas bíblicas sejam adaptadas ao nosso tempo, ao nosso momento, ao nosso contexto, sendo que, na verdade, é exatamente o contrário. A fixação das doutrinas bíblicas de maneira ortodoxa, ortoprática, e quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que a sistemática, ela ajuda muito, né? Inclusive, na área da apologética, que é uma área que eu amo, né, que é a segunda área que eu milito, com muita força, que eu gosto de pesquisar, que eu gosto de ler, inclusive quero parabenizá-lo aqui pelo seu livro, que é muito bom, né? Quem não leu ainda, que leia, O Cristão e Universidade, muito bom, que transita nessa área de fé e ciência, que eu gosto bastante. Então, eu preciso saber que a teologia sistemática, ela tem esse viés pedagógico, em primeiro lugar, como o senhor destacou aí, para fins didáticos, para a pessoa ler e aprender com maior facilidade. Facilitar o acesso ao conhecimento das doutrinas bíblicas, dos ensinamentos bíblicos teológicos. Mas tem gente que vê isso com maus olhos. Não, porque isso foi sistematizado numa época em que privilegiava tal assunto, em outra época se privilegiou outro assunto, e aí começa aquele debate que não tem sentido. Eu acredito que a teologia sistemática faz com que aquele que lê a Bíblia Sagrada tenha o texto bíblico mais enfatizado, tanto na mente quanto no coração, e impede que heresias e minem a igreja, minem a vida de todo cristão, porque ela faz com que, eu costumo dizer que a teologia sistemática é uma espécie de escudo contra as principais heresias. Então, quem lê teologia sistemática, nas boas teologias sistemáticas, com certeza vai ter o cabedal necessário para se defender dos falsos ensinamentos. Legal, muito legal, bate-papo aqui muito produtivo, agradecendo a nossa audiência, os nossos irmãos, professores que estão conosco, alguns professores que estão nos acompanhando, queremos agradecer, alunos também, alguns alunos, inclusive do Rodrigo, né, o professor Rodrigo, que está conosco aqui. O Rodrigo vai dar nota para vocês, tá bom? Fica tranquilo, vai aumentar a nota de vocês pela participação, e o bate-papo tá legal. Agora, nós já estamos no top 5, vamos agora para o top 4. Será que o spoiler do pessoal aí deu certo? Vamos lá, o top 4 da indicação do professor Rodrigo, pastor Rodrigo, é esse daí. Teologia sistemática, história e filosófica, hein? Tá aí, tá lá na mão, e está aqui também na mão, ó, tá aqui. Um baita de um livro, né? Olha só o tamanho.
É um calhamaço muito, muito bom. O Alistair dispensa apresentações, né? Para mim, um dos principais teólogos e pensadores cristãos do nosso tempo. Eu sou apaixonado pelos escritos do Alistair, principalmente porque ele é apologista. Eu sempre puxo a sardinha para esse viés. E ele estudou em duas universidades que ninguém conhece, né, professor Valmir? Em Oxford e Cambridge. Só isso. Né? E deu aula durante muitos anos. Parece que recentemente ele saiu de Oxford, tinha uma cadeira lá de teologia histórica, se não me engano. Ele fez pós-doutorado em deixa eu só confirmar aqui, para não falar errado, não sei se tem aqui nesse livro, mas eu acho que foi biofísica, uma coisa assim, que ele fez em Oxford, que hoje é considerada a melhor universidade do mundo. Então, nessa teologia sistemática, você vê um cristão, ex-ateu, isso é legal também de apontar aqui, ele era ateu e se converteu, foi salvo e mergulhou de cabeça nas escrituras, na teologia, e se tornou um dos maiores teólogos do nosso tempo. E essa teologia, ela tem um diferencial, porque ela é sistemática, histórica e filosófica. Então, sistemática, histórica e filosófica. Acredito que os irmãos estão vendo aí na foto está melhor. Então, ela tem, e apesar de ser desse tamanho, né, interessante que uma introdução à teologia, olha só, uma introdução, parece até que ele está zombando da gente. Mas não é. Na verdade, o propósito do Alistair era introduzir a teologia de maneira histórica e filosófica. Então, eu gosto dela porque ela é diferente das outras, porque ela traz a história sistematizada das doutrinas bíblicas junto com o pensamento filosófico. Então, é um baita de um trabalho, né? Você vê os grandes debates filosóficos e teológicos no decorrer da história. Então, ele começa, para quem tem ela aí, ele começa aí no sumário, você pode ver, sobre o período patrístico, né? Ele vai lá, período patrístico, aí vai falar dos grandes, né, teólogos fundamentais, Justino Mártir, Irineu de Lyon, Orígenes, Tertuliano, Atanásio, até chegar a Agostinho, o grande Agostinho de Hipona. Depois ele vai para o período da Idade Média até o Renascimento, depois Reforma e Pós-Reforma, Idade Moderna, dias atuais. Então, é uma teologia assim, que vale muito a pena, quem ainda não tem, adquirir, porque ela tem esse diferencial. E como eu me formei em filosofia também, sou apaixonado por essa área, a gente vê que a filosofia, os alunos às vezes perguntam, né, qual que é a relação entre Atenas e Jerusalém, filosofia e teologia, eu gosto de falar simplesmente que a filosofia tem o papel de perguntar, fazer as boas perguntas, e a teologia responde, porque a filosofia não tem todas as respostas. Na verdade, ela nem procura isso, né? A filosofia levanta a bola e a teologia faz o gol, né? Então, a teologia tem as respostas para as perguntas que a filosofia não tem. Então, eu acho isso muito interessante, essa complementação entre filosofia e teologia, que é uma grande bobagem que a gente aprende desde pequenininho na escola, né? Que todos os filósofos eram ateus, que os cientistas não creem em Deus. Isso aí é uma tremenda de uma mentira. É um dos maiores mitos que o diabo inventou para tirar, né, a intelectualidade, o academicismo, que em certo ponto é muito produtivo, da igreja e dos cristãos, para desmotivá-los a ler, desmotivá-los a conhecerem as escrituras, os grandes teólogos e os grandes filósofos, que nada mais são do que pessoas que Deus utilizou para nos auxiliar no conhecimento da sua palavra. Exato. Então fica aqui é verdade. Uma ótima recomendação. Perfeito, e é ótima mesmo, eu só tenho que ratificar essa indicação, eu também sou um pouco suspeito,
porque eu já tenho um vídeo aqui no canal, um vídeo bem curto, em que eu faço a indicação dessa obra, que para mim, todo teólogo, independentemente de qual seja a sua confissão de fé, precisa ter essa obra, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. O Rodrigo disse bem o diferencial dessa obra, que é realmente tratar os temas da história e da filosofia com muita maestria. O Alistair, para mim, na atualidade, é o maior apologista da fé cristã vivo. Eu gosto muito da abordagem. Óbvio, nós temos vários apologistas, cada um na sua área. Nós temos, né, William Lane Craig, temos o Norman Geisler, nós temos o William Lane Craig, mas o William Lane Craig tem a abordagem dele, que é de uma apologética clássica. O que eu gosto muito do Alistair é que ele consegue fazer uma leitura com a sociedade contemporânea. E o outro ponto interessante desse livro aqui é que ele tentou, obviamente não consegue na sua totalidade ser isento, mas ele foi o mais imparcial possível. Então, eu gosto muito dessa abordagem que ele faz aqui. Então, ele é um escritor que valoriza esse princípio da catolicidade, ou seja, a igreja enquanto uma igreja universal e as doutrinas cristãs dentro dessa perspectiva. E, de fato, para todo aquele que estuda teologia em virtude da apologética, não tem livro melhor. Se você quer realmente compreender as doutrinas do ponto de vista histórico, vinculando, né, a perspectiva sistemática e também filosófica, não pode deixar de realmente comprar esse livro aqui, que está no top 4 aí das indicações do Rodrigo Ursino. E, Rodrigo, você disse algo muito interessante para nós aqui ampliarmos essa discussão, que é antiga, né? Com relação à teologia e à filosofia, o que tem a ver realmente Jerusalém com Atenas, uma declaração que remonta a Tertuliano. É claro, o Tertuliano tinha as razões dele naquele contexto para fazer esse tipo de colocação, que ele estava tentando proteger a igreja contra as heresias, mas nesse afã ele também foi além, rejeitando todo tipo de filosofia, coisa que o Agostinho não fez. O Agostinho teve a sensatez de utilizar o princípio, que ele chamava do princípio, né? Não é um princípio, mas ele chamava do ouro dos egípcios, ou seja, assim como os judeus saíram do Egito e levaram aquele ouro e utilizaram para serviços sagrados, ou seja, dedicaram a deuses, né, com um propósito digno, a mesma coisa o cristão deve fazer com relação ao conhecimento, chamado conhecimento secular, que não existe essa ideia de conhecimento secular. Todo conhecimento que é bom, ele vem de Deus, como diziam já os antigos, né? Toda verdade é verdade de Deus. E saber fazer esses princípios, dessas verdades, faz parte de uma boa apologética cristã, não é, Rodrigo? Sem dúvida. Toda verdade é verdade de Deus. É isso que eu ia dizer agora. Se é verdade, é porque vem de Deus, independentemente de quem a diga. Às vezes isso é estranho para nós aceitar, né? Mas como que pode? O cara é ateu, mas ele falou a verdade. Se ele falou a verdade, essa verdade veio de Deus, independentemente de quem ele seja. Nós não estamos falando de salvação, estamos falando da verdade. É o princípio da aletheia, né, no grego, que é essa coisa que não pode ser escondida. A palavra aletheia no grego tem esse sentido. É algo que não pode ser oculto. Então, a verdade, ela se manifesta. E eu acredito, é uma opinião minha aqui, de que Deus iluminou esses grandes pensadores, ainda que não conhecessem ao Senhor de perto, como nós temos a oportunidade de conhecer, para elaborarem, por exemplo, Sócrates. Como é que a gente vai negar que Sócrates foi iluminado por Deus para transmitir tanto conhecimento? Claro que a gente não vai concordar com tudo que ele dizia, como a gente não concorda com todo mundo, né? Tem gente que acha que a gente tem que concordar com todo mundo, né, que diga algo verdadeiro. Não, a gente concorda, os pensadores têm muita coisa importante para nos dizer. Então a gente precisa entender que homens como Sócrates, Platão, Aristóteles, o senhor disse aí, Agostinho, a gente brinca, né, na filosofia, ele cristianizou Platão. E assim fez o Aristóteles com Tomás de Aquino, cristianizou Tomás de Aquino, ou seja, usou os escritos de Tomás de Aquino para explicar a teologia. Usou o Agostinho, o Platão, para explicar
princípios teológicos, então eu não vejo nenhum problema nisso. E assim, com qualquer área do saber, a gente precisa utilizar tudo que estiver a nosso alcance, toda a ferramenta, para a propagação e proclamação do Evangelho. Então isso é muito importante, desde que não fira os princípios bíblicos, obviamente. Né? É verdade. E eu lembro também de um dos pais da igreja, o Justino Mártir, que também foi certamente um dos principais pensadores cristãos da igreja antiga. Ele utilizava uma expressão que era o logos espermáticos, que é o chamado sementes da verdade, ou seja, que Deus havia semeado a sua verdade entre os seres humanos, né, porque isso faz parte da graça de Deus. É claro, não vou entrar aqui se é graça comum ou se é graça salvífica, não vamos deixar para um outro debate, mas é a graça de Deus, né, uma vez que o homem também tem a imagem de Deus, seja crente ou não, e uma pessoa que não é crente, ele pode realmente ter essa faculdade racional para inferir essas verdades que vêm da parte de Deus. Então, o princípio básico é realmente saber filtrar a luz das Sagradas Escrituras, a luz da verdade dos evangelhos, realmente aquilo que coaduna com o reino de Deus, com o plano de Deus, com a vontade de Deus, aquilo que não coaduna. Aquilo que não coaduna, nós precisamos rejeitar, precisamos deixar para fora. O que não podemos é realmente falar que nenhuma filosofia deve ser utilizada, ou muitas vezes, né, Rodrigo, eu digo isso no meu livro, é fazer interpretações equivocadas de texto bíblico, principalmente da passagem de Filipenses, quando o apóstolo Paulo fala para tomar cuidado com as filosofias e vãs sutilezas. E alguém está falando? Então, cuidado com a filosofia. Não estude filosofias, não está em pecado. Então, aí vai o Rodrigo, o pastor Rodrigo vai lá e estuda filosofia. Obviamente que nós precisamos estudar. Né? Muito bem, o debate está bom. Inclusive, pastor, desculpa me interromper, Rodrigo, mas dentro desse assunto que nós estamos falando aí, é um livro muito interessante, claro que não é de fato, né, propriamente dito nesse assunto, mas o Fator Melquisedeque, do Don Richardson, fala bem, exemplifica bem essa questão, né, desse logos espermáticos, né, que fica aí a verdade de Deus espalhada em todas as culturas, e são pontes que Deus deixou para fazerem ligações com o Evangelho. Eu acredito nisso também. Muito bem. Nossa audiência está aqui deixando alguns comentários, né? Todo bem é um bem de Thiago Deus. Linhares. O Tiago Linhares. Obrigado, Tiago, pela sua participação. De fato. Vi o Davi também participando aí. O Davi é um aluno nosso do bacharel. Deus abençoe o Davi. Legal. O Davi mencionou aquilo que eu havia destacado também, que tem um delay aqui. O Agostinho falava que tínhamos que usar as coisas boas da filosofia para o povo, como o povo de Deus usou o ouro do Egito. Exatamente, esse princípio mesmo, Davi. Muito bom. O pessoal está preparado, mas eu fico às vezes até com medo de fazer live aqui, que tem gente boníssima aí nos acompanhando, né? Nós vamos falando, vamos aprendendo e vamos ensinando. Vamos logo agora para o top 3, né? Pastor Rodrigo, e agora, quem que vem no top 3, hein? Quem que vem no top 3? Tá aí, o top 3. Rodrigo apresenta. Grande Stanley Horton, né? Stanley Horton, que é um dos maiores, eu acho que teólogo pentecostal até hoje, né? É considerado um dos ícones, né, um dos maiores eruditos do meio pentecostal, que foi o editor aí desta teologia sistemática, que eu recomendo com toda a minha força, né? Principalmente para você que é pentecostal e você que não é pentecostal e quer conhecer de fato o que os pentecostais dizem. Aqui, ó, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. São vários os teólogos que participam, né? Só gente de peso, né? Só gente de peso. O Gary McGee, o Ben Acker, John Higgins e tantos outros, não vou ficar citando aqui para não gastarmos nosso tempo, mas são eruditos assembleanos, na sua grande maioria. Acredito que todos, né, o pastor, se puder me corrigir, se estiver errado, acredito que todos aqui são assembleanos, teólogos, catedráticos, especialistas em suas respectivas áreas, biblistas, homens instruídos, e claro, o Horton, um monstro, né? Um monstro dentro da teologia, um grande teólogo. Eu fico admirado, às vezes, pastor Valmir, que alguns teólogos começam a estudar teologia, principalmente teologia sistemática, e na grande maioria que as traduções que nós temos
são de teólogos calvinistas, né? Eu mesmo, quando eu comecei a estudar teologia, eu me lembro que praticamente não existia, né, teologia sistemática em língua portuguesa. Acho que a do Stanley Horton era uma exceção à regra. Então, ele já começa, para você ter uma ideia, o diferencial dessa teologia, dentre tantas coisas que ela tem bom, é que já traz inicialmente um panorama histórico do movimento pentecostal, que eu acho de suma relevância para todo aquele que quer aprender, né, teologia, principalmente para os pentecostais, né? O Gary McGee já começa dando um panorama da história do movimento pentecostal. É um ponto alto, realmente, desse livro, é esse capítulo, de fato, excelente nesse capítulo. Excelente, muito bem escrito, muito didático. Você vê que não tem o teologiquez, né, nessa teologia sistemática também. É muito fácil de se ler, né? Você pode ver, não sei se os irmãos conseguem ver aí direitinho, mas no cantinho aqui das páginas você tem um capítulo para você encontrar, fica bem fácil, ó, até facilita para ler, para encontrar os capítulos e os assuntos, e, claro, o capítulo sobre o Espírito Santo, todo pentecostal precisa ler, para aprender de fato o que é batismo no Espírito Santo, o que é continuidade dos dons, o que é que significa essa bênção de Deus, a história, né, do movimento pentecostal, desde do movimento lá do pietismo, movimento da pureza, santidade e tal, e vai passando até chegar no que nós chamamos de movimento pentecostal, as divergências teológicas que houveram, né, antes de termos essa teologia sistematizada, o que era batismo no Espírito Santo, qual que era a concepção de línguas para os que do século XIX, né, viam batismo no Espírito Santo. Não, falar em línguas é para a gente pregar o evangelho no mundo inteiro, as línguas das nações, e depois eles viram que não era aquilo, e foi. Então é muito legal mesmo. Quem quer conhecer, tem muita coisa, muita riqueza aqui, né? Apesar de parecer não ser tão grande, mas ela é fantástica, fundamental, principalmente no âmbito da soteriologia, da escatologia e da pneumatologia. Indico mesmo. Eu também corroboro com essa indicação, é um dos livros que eu utilizo bastante quando vou escrever alguma coisa sobre teologia, principalmente agora, né, que nós estamos estudando aí nas escolas bíblicas dominicais sobre questão de dons espirituais, e essa teologia sistemática é uma teologia sistemática realmente que aborda as doutrinas a partir de pressupostos hermenêuticos e pneumatológicos e carismáticos realmente. Então, aqui nós temos um livro que conta com autores que realmente aprofundaram. Nós temos alguns autores aqui que são especialistas em teologia pentecostal, não somente por fazerem parte de igrejas pentecostais, da Assembleia de Deus, enfim, mas eles são estudiosos do assunto. O próprio exemplo que temos aqui é o Frank Maquia, que é um grande estudioso do assunto, e muitos outros aqui, o Mark McLean, são autores, assim, e o próprio Stanley Horton, né, que dispensa comentários. Então, eu também gosto muito dessa obra, é uma obra aqui de cabeceira da minha escrivania, porque vez ou outra eu preciso lançar mão a algum conceito, é realmente uma grande obra, principalmente para quem é teólogo pentecostal, mas também para quem não é pentecostal, para entender de fato o que é teologia pentecostal. Não é, Rodrigo? Acho que é exato, para aprender o que é que a gente, né, porque senão sai divulgando o que a gente não diz. Que uma coisa é que o populacho diz, o senso comum diz do pentecostalismo, outra coisa é o que o pentecostalismo clássico crê, defende e prega. Tem uma afirmação aqui, é uma dúvida do Eliezer, que eu vou só responder rapidamente. Ele diz: ouvi um pastor dizer que essa teologia de Stanley Horton é a teologia oficial da Assembleia de Deus no Brasil. Ele pergunta se isso procede. Olha, Eliezer, essa não é, assim, do ponto de vista oficial, até onde eu conheço, talvez o Rodrigo possa dizer, mas essa teologia certamente não é
oficial da Assembleia de Deus, né, enquanto assimilada. O que nós temos é a declaração de fé, que é realmente a declaração oficial, as doutrinas essenciais. Agora, existia um outro livro, viu, Eliezer, que antigamente, que era eu não me recordo o nome, que tinha um tipo de doutrinas bíblicas essenciais ou algo do tipo. Eu tentei esse livro, eu não vou procurar agora para não perder o tempo, mas era um livro com Stanley Horton e também com o William Menzies, né? Então, acho que eu tenho ele aqui. Então, eu acho que era esse livro aí que era quase uma espécie de teologia oficial mesmo. É esse aqui, exatamente esse daí. É o antiguinho, né? Esse daí, tá, Eliezer? Que era quase uma teologia oficial. Não era oficial porque não constava como declaração de fé, mas Sim. Se você pega hoje a declaração de fé, basicamente é o que está nesse livro aí. Mas a pergunta é bem interessante para nós. Oficial mesmo, é bom você ter a declaração de que aí é tranquilamente aceita pelas Assembleias de Deus do mundo. Muito bem. Olha, agora o nosso tempo está passando, agora nós vamos para o top 2 e já chegamos no top 1 aí, né? Voou o tempo, então vamos lá. Porque o assunto é interessante. Aí está o top 2, livro, né, pastor? Teologia Sistemática Atual e Exaustiva, do Wayne Grudem. Vai lá. O Wayne Grudem, esse camarada aqui também é outra sumidade na teologia. Algumas pessoas têm algumas críticas ao que ele escreve e tal, principalmente em relação à Trindade, né? Mas eu vejo com bons olhos, é uma ótima teologia. Ele é muito didático, né? Ele é muito claro no que ele diz. Então, quando você lê, é muito difícil você não entender o que ele está dizendo. Ele escreve com muita objetividade. Eu gosto de autores assim. Ele não fica dando a volta, ele não vai lá, volta aqui, não, ele vai direto ao ponto. Então, uma teologia que, claro, até hoje é utilizada nos seminários calvinistas, né? Mas, apesar de calvinista, ele crê na continuidade dos dons, né? Até onde eu sei, é um grande exegeta também, um grande especialista, e, claro, é um erudito, como eu disse, é um grande acadêmico. Estudou em Harvard, só para vocês terem uma ideia. Então, né, é uma pessoa que sabe o que está fazendo, Então, escreveu essa teologia, e ela tem alguns diferenciais, né? Por exemplo, fala dos dons espirituais, coisa que as teologias calvinistas geralmente deixam de lado, né? As teologias sistemáticas calvinistas. Tem um capítulo só sobre a oração, que eu gosto muito, é muito bom, só sobre a oração. E ele vem com o CD-ROM, né? O CD-ROM com alguns slides para professores ministrarem aulas. Para quem consegue ler ainda, né, Rodrigo? O CD-ROM ainda, né? Eu nem sei se vem mais, na época que eu comprei ainda vinha. Mas eu acho que nem existe mais isso. Né? Mas, é verdade. Você vê como a gente vai ficando velho, né? Rapidamente. Mas eu gosto muito dessa teologia. Ela tem vários pontos que são excepcionais em relação às outras, e ele explica, como eu disse, com muita clareza cada ponto da teologia, e dá muita base bíblica. Outro diferencial dessa teologia, que ele sempre comprova cada argumento com muitos textos bíblicos. Isso acho que é coisa de Batista também, né? E ele faz isso com muita maestria. Então, quem não tem, pode comprar, se tiver em dúvida, eu queria comprar, pode comprar, que é garantido. Claro, ele é calvinista, bom deixar isso claro, é calvinista, mas nem todo mundo é perfeito. Então, claro, com todo respeito aos nossos irmãos calvinistas, eu falo brincando, né? São ótimos teólogos calvinistas, mas é só quando você for ler, já saiba disso. Você que não é calvinista, saiba que o viés soterológico dele é esse. Hein, Rodrigo? De fato, um grande livro, né? Eu também tenho. E o distintivo também do Wayne Grudem é que ele é um calvinista continuista, daí a razão pela qual ele trata desses assuntos dos dons espirituais, né? Então, ele tem essa abordagem que é bem interessante. E fazer um contraponto também, gente, que, assim,
quem é teólogo pentecostal, quem é de linha pentecostal, é claro que tem que ter como fundamento as teologias pentecostais, mas isso também não impede que você leia e tenha livros teológicos, e principalmente teologia sistemática de reformados, é claro, até porque a contribuição deles do ponto de vista histórico é estupendo. O que nós precisamos saber é ter a capacidade de discernir aquilo que nos adequa, né? Então, aqui, mais um exemplo disso, de fato, o N. Gruden, uma grande teologia sistemática. Para ser nota 10, né, Rodrigo? O Dani estava brincando aqui que vem com CD-ROM, talvez venha com pendrive, próxima edição, né, vem com pendrive, melhora, né? Com certeza, já ajuda, facilita bem. Que legal, muito bem, eu quero agradecer aqueles que estão participando, e agora nós vamos, quem será agora esse top 1 aí, hein? Que será, o que nos aguarda? Nós tivemos... eu acho que os meus alunos têm convicção. Já tem convicção, eles não vão... Já teve um spoiler aí, vamos ver então se conclui esse spoiler. Eu quero já apresentar aqui, quero passar antes de tudo, e aqui está, né, gente? Então, o livro Teologia Sistemática, né, do Introdução à Teologia, que é o volume 1, que é do Norman Geisler. Puxa vida, diga aí, Rodrigo. O Norman Geisler, eu falo dele com a boca cheia, porque foi o principal, e ainda é, o principal teólogo que me influencia positivamente, grandiosamente. Então, Norman Geisler, doutor em filosofia, teologia, e um dos maiores apologistas do nosso tempo, né? Infelizmente, Deus o tomou para si recentemente, se não me engano, em 2019, né, que ele faleceu, partiu para estar com Cristo definitivamente, deixou um legado, né? Deixou obras de peso. Eu tenho várias aqui, eu vou só deixar claro que essa teologia sistemática, com outros livros do Geisler, mudaram a minha vida completamente. O primeiro livro teológico que eu li, pastor Valmir, foi um livro do Geisler, foi esse aqui, ó. Acho que ele deve ter já com a nova capa. Perfeito. Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Me abriu a mente de uma forma assim que eu não imaginava que a Bíblia fosse tão rica, e alguns detalhes na área da interpretação bíblica que eu jamais conseguiria ver se eu não tivesse lido esse livro aqui. Então, esse livro me abriu a mente para a exegese, para a hermenêutica e, claro, para a apologética. Então, depois que eu li esse livro aqui, eu comecei a mergulhar em outros livros da mesma linha, comecei a ler mais sobre apologética, e aí eu fui para coisas mais pesadas, né? E aí eu fui para esse livro aqui. Esse é o meu livro preferido. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Até hoje é o meu livro de cabeceira, é o livro que eu mais gosto. Eu não sei porquê, mas é o livro que eu mais gosto. Eu gostei tanto desse livro que eu já li várias vezes. É um livro assim que me encanta pela capacidade argumentativa que o Geisler tinha, né? Ele tem uma facilidade de expor o que ele sabe e de desenvolver o raciocínio de uma maneira filosófica tão profunda que ele deixa as coisas simples. Eu acredito que o papel do professor deve ser esse. Então, eu trago isso para a minha vida. Como professor, eu preciso, é necessário que o professor faça isso. Traga as coisas complexas e as transforme em coisas simples. Às vezes a gente ouve, né, o senhor deve ter ouvido já várias vezes também, que alguns alunos às vezes chegam e dizem, olha, eu tive um professor que ele tinha um conhecimento absurdo, gigantesco, ele era um PhD, formou a tal, e não sei o quê, estudou não sei aonde, mas ele não sabia transmitir. A minha resposta é muito simples, então ele não era professor. Não era professor. Ele poderia ser qualquer outra coisa na vida, menos professor, porque o professor tem que fazer isso, é a principal coisa que o professor tem que fazer, é trazer as coisas, sim, difíceis, complexas, transformá-las em simples, e aqui esse livro, né, apologético, traz argumentações poderosíssimas, demolidoras contra o ateísmo, e foi um livro, assim, que me encantou.
E, claro, depois eu li a introdução à filosofia dele, né, com o Feinberg, e tantos outros livros que eu tenho dele aqui, tenho todos. Né? Eu gosto muito, é o teólogo que eu mais admiro, que eu mais me influencia. Claro, ele tem os seus pontos em que a gente às vezes lê, não concorda, alguma coisinha aqui, mas eu costumo brincar, quem sou eu para discordar de um homem como o Geisler, né? É muita prepotência minha chegar e falar, eu discordo, como a gente vê às vezes, né, alguns pregadores que nunca leram nem a Bíblia, chegarem na tribuna e dizer, olha, a Bíblia está cheia de erros, essa tradução não foi bem feita. Falo, meu Deus do céu, é o fim do mundo, né? O camarada não sabe ler nem português e vai falar de tradução e criticar a tradução. Então, eu me reservo na minha ignorância, mas admiro o Geisler, assim, de uma forma muito, muito grande. E, para mim, é a teologia sistemática que todo mundo deve ter em casa. Né? A mais completa, claro, existem outras mais exaustivas, né? Como a gente poderia citar a do Bavinck, de outros, né? Que é muito mais completa do que a do Geisler, mas o que você precisa saber de teologia sistemática está aí, principalmente para nós que somos de linha arminiana. É bem interessante, né? Geisler aí no top 1. Então, os seus alunos acertaram, viu? Dá nota 10 para esses alunos, depois vamos pegar o nome deles aqui. Estão acompanhando as suas aulas, então, estão a acertar, então, falando que você indicaria o Norman Geisler, e de fato, sabendo que o Rodrigo é um apologeta, né? Vai indicar, obviamente, um teólogo da linha apologética, que é o Norman Geisler, que é um grande apologeta, um grande teólogo cristão, me influenciou bastante também. Certamente o meu apreço também pela apologética se deveu ao Norman Geisler. Eu cito bastante o Geisler nos meus livros, mais especialmente no livro O Cristão e Universidade. E um dos livros que mais me influenciou, esse livro que você falou aí, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu. Talvez o que mais me influenciou nessa mesma perspectiva, que foi por muito tempo meu livro de cabeceira, foi o livro Fundamentos Inabaláveis, que tem, né, com Peter Bocchino, que tem quase a mesma ênfase, a mesma tônica, mas com uma abordagem distinta. Aquilo também foi tipo assim, né? É o livro que abre a sua mente e te apresenta uma outra perspectiva. Fala muito da cosmovisão cristã, né? Exato, exato. Então, foi uma época que eu estava na universidade e o livro trazia algumas respostas, né, que todo estudante universitário está em busca. E de lá para cá, eu também li muito Geisler. E é interessante o Geisler ser indicado na teologia sistemática, porque o que caracteriza o Geisler, além do que você disse, que é a facilidade, a simplicidade, a objetividade dele escrever, é a sistematização que ele faz, né? Ele é um escritor sistemático. Tudo ele escreve sistematizando. Tudo, né? Temos aquele livro dele lá, que é o Ética Cristã. Ele sistematiza os tópicos principais, os subtópicos, as classificações das classificações. Então, realmente, ele é um teólogo sistemático por natureza, um homem que influenciou grandes teólogos, extraordinário, uma vida de integridade, né? Passou para o Senhor recentemente, já esteve no Brasil, né? E nós temos muitas obras aí realmente que contribuíram bastante. Alguém falou aqui... Esteve na Consciência Cristã, né, se eu não me engano. Verdade, Rodrigo. Alguém falou aqui... Acho que foi a única vez até que ele veio. É verdade. Ao Brasil. Foi a única vez, né? A única vez que ele esteve aqui no Brasil. Alguém fala aqui, outro livro também dele, o Diogo lembra o livro Eleitos mais Livre, né? O Eleitos, porém Livre. Aquela discussão, né? Aquela discussão para dizer qual a confissão soteriológica do Norman Geisler, se ele é um calvinista ou se ele é um arminiano, né? Ele vai dizer que era um calvinista, mas quem é arminiano vai refutar, vai dizer que ele é um arminiano de 4 pontos. Né? Não era calvinista de jeito nenhum, só na mente dele. É algo bem interessante isso, né? É algo muito interessante. De tão brilhante que ele era, até isso ele coloca a gente para discutir, né? Mas seja sincero, só o título desse livro aqui, para mim, já vale. Só o título do livro já vale o valor dele, porque, olha a sacada, não tenho fé suficiente para ser ateu. Não, isso aqui é coisa de gênio, né? Coisa de gênio. Eu sou apaixonado pelos escritos do Geisler
e me influenciou e me influencia até hoje, e claro, por ele ser também filósofo, né? Então você vê que o pensamento teológico dele é todo filosófico, né? Se é que alguém me entende, é todo filosófico. Ele traz na sua teologia a primeira, o volume 1, que é assim, para quem quer saber mais sobre a teologia em si, é o volume 1. Vai tratar sobre prolegômenos, vai se aprofundar de uma maneira assim exaustiva, eu diria, sobre o porquê de estudar teologia sistemática, o que significa isso, e vai aprofundando, chega uma hora que você fica assim abismado, boca aberto lendo. E depois ele vai, no volume 2, né, falar sobre pecado, salvação, igreja, né, escatologia, e vai tratar dos assuntos que nós... Mas ele sempre também com muitos textos bíblicos, que eu gosto bastante, e ele deixa os textos na página, e também com textos de filósofos, sempre comparando. E ele traz uma parte histórica também, né, pastor Valmir? Traz uma parte histórica, assim como o Alistair, ele também traz uma parte histórica, introduz ali em todas as temáticas que ele vai desenvolvendo. Então eu gosto demais, e para mim, claro, eu poderia citar outras, né? Como o senhor até havia dito, né? Dá para a gente citar outras teologias temáticas. Sim. Eu citaria só para a gente finalizar, que eu sei que o tempo já foi, mas é o do Henry Clarence Thyssen, uma teologia sistemática muito boa, muito concisa, né, mas também muito boa, arminiana. E, claro, o Hopkins Strong, né, o Strong, que é uma baita de uma teologia, é uma leitura um pouquinho mais difícil, né, uma leitura um pouquinho mais complexa, mas uma monstruosa teologia, uma obra assim de peso mesmo, literalmente, né, os 2 volumes, e eu indicaria também para os nossos queridos irmãos que estão aí nos assistindo. Muito bom, puxa vida, né? Então, uma quantidade aí de indicações. Então, vamos repassar aqui as indicações do Rodrigo, professor Rodrigo, que foi aqui, começamos no top 1, então, né? Norman Geisler. Depois, top 2, opa, caiu aqui, deixa eu voltar. Então, só para falar, né? Top 1 foi o Norman Geisler, e top 2 foi Teologia Sistemática do Wayne Grudem. Top 3, Teologia Sistemática do Stanley Horton. Top 4, Alistair McGrath, né, com Teologia Sistemática Histórica e Filosófica. E o top 5, Teologia Sistemática Pentecostal. E depois também essas indicações complementares aí. E eu também, só para finalizar, com indicação complementar, temos a Teologia Sistemática também do Berkhoff, que é uma teologia também muito, muito utilizada. E eu quero indicar uma teologia aqui... Presbiteriana, né? Exatamente. Dele é evidentemente presbiteriano, considerada. Né? Se coloca lá no último para comprar, mas é uma que pode fundamentar. Agora, quem quer teologia pentecostal também, gente, nessa esfera, eu estava vendo que já foi publicado em português, mas acho que não tem mais a tradução. Eu tenho essa tradução aqui, que é em espanhol, que é Fundamentos de Teologia Pentecostal, que é do Guy Duffield e do Nathaniel Van Lacleve. Esse livro você adquire também pela Amazon, né, em espanhol, que vale a pena adquirir quem quer estudar teologia sistemática na perspectiva pentecostal. Rodrigo, cara, nós infelizmente precisamos terminar, o pessoal está aqui agradecendo bastante, né, por essa live aí, por esse bate-papo tão produtivo, tão rico aí. Eu quero agradecer você pela disponibilidade de tempo, estava dizendo, você acabou de sair da igreja e veio já participar dessa live, agradecer realmente por esse momento, né, já disse para você, admiro o seu trabalho, e agradecer e deixar que você aí coloque, né, as suas últimas palavras para a nossa audiência, nesse dia, para nós caminharmos para o nosso encerramento. Ok, meu amigo, que é isso, as suas palavras me deixam muito feliz, eu sei da sua capacidade, do seu potencial intelectual, você como homem de Deus também, um servo de Cristo, a serviço do reino, eu sou admirador, né, do seu trabalho, sou fã, né, por assim dizer, gosto muito dos seus escritos, apresentei um deles aqui, que é um dos que eu mais gosto, né, que é o Cristão e a Universidade, que é uma área que eu trabalho muito, gosto de palestrar para jovens nesse sentido, e sei também
que o senhor tem servido também ao Senhor Deus Todo-Poderoso na área aí do direito, um dos grandes juristas do nosso país. Para mim é um privilégio. E eu espero vê-lo pessoalmente, estar contigo presencialmente, para a gente poder conversar também, e eu aprender contigo, né? Porque eu tenho muito que aprender contigo. Amém, amém, Rodrigo. Obrigado mesmo. Passou uma pergunta aqui que eu ia fazer, mas eu não posso deixar. Eu não sei a resposta, mas talvez o Rodrigo saiba, que o Danilo pergunta: o que vocês acham da sistemática do John Frame? Danilo, eu não conheço a sistemática do John Frame, conheço o John Frame, ele é um apologeta de linha calvinista, que tem uma perspectiva pressuposicionalista, né? Então, ele é um apologeta nessa linha. Então, eu não conheço a teologia sistemática dele, então eu não conseguiria fazer uma abordagem para você em relação a ela. Mas é um grande teólogo, que eu posso dizer, e que tem, assim, agido, né, publicado com integridade. Eu não sei se o Rodrigo conhece a sistemática dele. Eu não conheço suficientemente para opinar. Eu sei que aqui no Brasil foi lançado em 2 volumes, né? É uma obra, assim, de peso, uma obra que eu poderia dizer completa também, no nível aí do Geisler, mas eu não li o suficiente. Então, mas eu sei que o John Frame é um teólogo, assim, de primeira linha. Amém. Então, nós vamos chegando ao final. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério de ensino, de pregação, também o seu ministério aí na Igreja Assembleia de Deus em São Paulo, né? Sempre enriquecendo, trazendo contribuições para o povo de Deus. Agradecer a nossa audiência, os amigos, os alunos do Brasil todo que têm participado aqui e nos ajude compartilhando sempre, né, essas lives para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Que Deus abençoe a todos, Amém. no nome de Jesus, e a paz do Senhor. A paz, Rodrigo, a paz a todos. Amém, meu amigo. Deus abençoe.